agora no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é fácil de localizar. Capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Você que dispõe do boletim da igreja, você tem aí descrito no boletim, de maneira bem sucinta, um esboço da mensagem de hoje. Queridinho do papai, mas odiado pelos irmãos. É um pouquinho da história de José, que é narrada neste texto. Capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu peço para você que tenha paciência e acompanhe a leitura do texto aí na sua Bíblia. E mantenha, ao final da leitura, a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor este texto nessa noite. Esse será o texto da palavra de Deus que o Senhor há de usar para nos instruir. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer,
viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei eu agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Eu sei que o texto é um pouco longo, mas é uma narrativa e nós não temos como entendê-la sem a leitura. É importante para que entendamos. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar o texto. Irmãos, nós vivemos em um mundo que podemos resumir como um mundo de intrigas, um mundo de competitividade, um mundo de desunião. Esse seria um bom resumo do mundo em que vivemos. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque quem aqui nunca sofreu uma injustiça? Quem aqui nunca foi traído de alguma maneira? Realmente isso não é um privilégio de poucos. Mas é muito pior quando a injustiça, quando a traição, ela parte do núcleo familiar, ela parte do ambiente familiar. É muito pior quando isso vem do seu próprio irmão, daquele que é sangue do seu sangue, aquela pessoa que cresceu junto com você, que partilhou de tantos momentos bons e maus junto com você. Certamente quando um ato de traição, de injustiça, vem de uma pessoa tão próxima, é mais difícil de superar. E aí? Como é que você se comportaria diante de uma situação assim? Como é que você faria para suportar, para enfrentar a traição, o ódio? Como fazer? Alguém já me disse: pastor, eu não fico com raiva, só que eu dou o troco. Interessante, né? Eu não fico com raiva, só que eu dou o troco. Parece até engraçado, parece brincadeira, mas é a dura realidade. É assim que as pessoas costumam agir. Basta a gente dar uma volta na cidade e a gente vai ver quantas pessoas brigam no trânsito à toa, por motivos banais. Basta observar quantos processos judiciais são iniciados todas as semanas, por questões triviais, por questões tão pequenas, pífias, que poderiam ser facilmente resolvidas com diálogo. Mas as pessoas, uma vez que se consideram injustiçadas, ofendidas, de alguma maneira, vão às barras do tribunal para resolver. Vão desaguar o seu ódio, a sua vingança.
Em Gênesis nós encontramos um exemplo diferente. Porque a graça de Deus traz para nós exceções. A narrativa de Gênesis nos surpreende com a história de José. E você precisa conhecer a história de José. Se você não conheceu ainda, você precisa ler o livro de Gênesis, principalmente a partir do capítulo 30, para compreender um pouquinho da história deste filho de Jacó. O capítulo 37, que nós acabamos de ler, ele nos traz algumas lições da família de Jacó. O texto começa dizendo que é a respeito da família de Jacó. Muito embora seja a família de Jacó, o personagem mais destacado não é o próprio Jacó, mas é o seu filho, José. Irmãos, a grande verdade é que quando nós olhamos estes personagens da Bíblia, homens que viveram no passado, homens que viveram com Deus, olhamos para a vida destes homens, a gente vê que as Escrituras, a Bíblia, ela vai nos ensinar muitas coisas a respeito destes personagens. Vai nos encorajar, vai nos corrigir, vai nos advertir, ensinar de tantas formas. No texto que nós lemos, a primeira pessoa que aparece é Jacó, o pai de José. E a primeira pessoa que nós precisamos compreender um pouco a respeito dele, para daí então extrairmos as lições. Quem foi Jacó? Quem foi esse homem com o nome um tanto quanto desconfortável, o nome de Jacó? Jacó, o seu nome significa enganador, trapaceiro. Mas ele, num dado momento, o texto bíblico registra que ele brigou com Deus, ele lutou com Deus, o anjo do Senhor, próprio Deus. Ele então, depois desta luta, ele teve o seu nome, ele recebeu um novo nome, Israel, porque lutastes com Deus. Um nome bem melhor do que o anterior, né? Ser chamado de trapaceiro não é nada bom. Mas era assim, esse nome dele revelava muito do seu caráter, não era em vão. Realmente ele foi trapaceiro, trapaceou seu irmão em relação à questão da primogenitura. Ele e Esaú, seu irmão, não entendiam-se muito bem. Essa tinha sido a sua natureza de trapaceiro, de enganador, desde a sua juventude. Engano, mentira, isso sempre fez parte da vida de Jacó. E isso progressivamente iria afetar também a sua família, a sua própria casa. E é exatamente isso que aconteceu aqui no texto que nós acabamos de ler. A primeira grande lição que nós podemos extrair deste texto, aprender com a família de José, de Jacó, na verdade, é o perigo da passividade. Por quê? Porque o Jacó era um pai passivo. Nós vemos aqui na sua história um exemplo clássico de um homem ocupado demais para a sua família. Um homem que não tinha tempo para os seus filhos, não tinha tempo para a sua casa, para a sua família. Excessivamente preocupado e negligente, muito passivo para lidar com o que ocorria na vida dos seus filhos, na sua própria casa. O texto diz, o texto bíblico registra para nós, aqui a partir do verso 3, que ele já era avançado em idade aqui. O seu filho José era filho da sua velhice. Isso chama a atenção para um aspecto interessante. Era um filho que lhe nasceu quando ele já estava com a idade mais avançada. E por isso ele amava mais a José do que aos outros filhos. Ao que tudo indica, quando José nasceu, parece que Jacó ganhou um novo interesse pela vida. Irmãos, como isso é comum nos nossos dias? Certamente você já viu situações assim nos nossos dias. Pais já mais experientes aí, que chegaram à casa dos 50 anos ou mais, que se tornaram pais nessa idade e ganharam um novo motivo para rearranjar a sua vida, para mudar a sua vida, para organizar as coisas na sua própria vida, um novo incentivo para a vida. Parece que foi exatamente isso que ocorreu com Jacó.
Jacó, após o nascimento de José, parece que ele ganhou um novo motivo para viver. E esse novo motivo, esse amor que ele nutria tão especial por José, é reforçado pelo fato de José ser filho da esposa que ele tanto amava. Aí a gente entra num aspecto que precisa ser também explicado. Era uma estranha família, estranhos dias aqueles. Por que isso? Porque José não tinha só uma esposa. Quando olhamos a partir do capítulo 30 de Gênesis, nós vamos ficar sabendo um pouquinho da história que precede a história de José propriamente. Irmãos, Jacó amava muito Raquel, a mãe de José. Raquel, aparentemente, pelo relato bíblico, era uma mulher muito bonita, muito atraente. E ele então chega ao sogrão e diz ao Labão, que era o nome do pai da Raquel, que queria se casar com a Raquel. Labão então disse: tudo bem, você quer se casar com a minha filha, a gente faz um trato aqui, você vai trabalhar para mim 7 anos, tudo bem? Ele amava demais a moça, topou. Já pensou trabalhar 7 anos para o seu sogro? Pois é, ele topou 7 anos pelo amor de Raquel. Só que acontece que depois dos 7 anos de trabalho para o Labão, chegou um momento tão esperado. E aí, aquele momento no breu de antigamente, ele então recebe a esposa. E ali, quando eles entram para a tenda, contraiu-se o casamento. Só que qual não foi a sua surpresa quando ele chega no dia seguinte e que ele se depara à luz do dia que quem ele recebeu, quem lhe foi dada como casamento por esposa, não era a Raquel. Era Lia, a irmã de Raquel, que era mais velha. O Labão tinha enganado ele. Trapaceiro aquele Labão, né? Pois é. Só que ele amava demais a Raquel. E aí ele foi tirar satisfação com o Labão, como quem não quer nada, disse: aqui não se faz desse jeito. Dá primeiro a mais nova, tem que ser a mais velha primeiro. E aí ele então disse: tudo bem, eu posso então te dar a minha filha Raquel, que você quer. Mas você vai trabalhar para mim mais 7 anos. Meu Deus, se 7 era difícil, mais 7 agora talvez fosse ainda mais. Porém, ele amava demais Raquel. E ele não se importou em trabalhar mais 7 anos para aquele homem. Aqueles 14 anos foram como que nada para Jacó. Tanto era o seu amor por Raquel. Terminado então aqueles 7 anos de trabalho para o seu sogro, agora sim, ele receberia a Raquel. Essa era a esposa que ele tanto amava. Acontece que essas duas esposas, naquela disputa pelo amor do marido, naquela disputa pela afeição, pelo carinho do marido e também pela maternidade, para ver quem conseguiria ser mais vezes mãe, porque naquele contexto o ser mãe era uma grande bênção, e é até hoje, né? Mas quantos mais filhos você tivesse, mais abençoado você era. Se uma mulher não tivesse filho, ela era considerada uma mulher desgraçada. Quando eu digo desgraçada, veja bem, sem a graça, tá? Não uma pessoa que você, não no conceito chulo da expressão. E então, diante disso, lá estavam agora aquelas duas disputando o amor do marido em casa. E nessa disputa desenfreada pelo amor de Jacó, elas então começam também a dar as suas próprias servas para gerar filhos com o Jacó. Por isso eu disse, estranha família, estranhos dias aqueles. Por que eu estou dizendo isso? Não vai imitar isso, pelo amor de Deus. Não vai pensar que isso é padrão para nós, de jeito nenhum. Estranha família. Estranhos dias aqueles. E acontece que, depois de trabalhar por mais de 20 anos ali para o Labão, ele então resolve ir embora. Resolve ir para a sua própria terra, para Canaã, onde eram as suas raízes. E aí, depois de tentarem enganar um ao outro, Jacó tentando enganar o Labão e o Labão tentando enganar o Jacó, ele então é liberado para ir embora com a sua família, mas não sem tragédia. E é nesse instante, então, que as tragédias começam a acontecer. A Lia, vamos chamar aqui de mais feinha, tá? Deu 6 filhos para o Jacó. Que alegria, não? E uma filha, pelo menos. Ela estava se sentindo, né? Deu tantos filhos. Ora,
Acontece que aquela que ele tanto amava não tinha dado filhos ainda a ele. Mas então Deus ouve a sua oração. E então ela concebe, recebe José como filho. O nome de José já representava o seu interesse de ter mais filhos. O nome de José significava o seu pedido a Deus para que ela gerasse mais filhos. E nessa competição por gerar mais filhos, agora as suas servas, cada uma teve mais 2, mais 4 filhos. Deus ouviu a oração de Raquel. E ela, durante esta viagem para Canaã, voltando à sua terra, acontece a tragédia. Ela fica grávida e no momento do parto, ela veio a falecer. E nasce então o Benjamim. Nasce Benjamim. Veja, essa é a primeira tragédia terrível. A segunda, a sua filha, muito amada pelos irmãos, eu disse que ela tinha uma filha também, ela é estuprada lá nas terras de Siquém. Já chegando em Canaã, bem próximo de chegar, ela é atacada por um rapaz, provavelmente o nome dele era Siquém também, e ele a estuprou, violentou, voltou para casa, depois disso ter acontecido. Seus irmãos, tendo tomado conhecimento do que aconteceu, tramaram uma cruel vingança, terrível vingança, foram até lá, enganaram os homens de Siquém e mataram todos os homens. Jacó, ao saber do que aconteceu, ele não toma nenhuma atitude. Mais uma vez, ele se comporta de maneira extremamente passiva, não faz nada. E o texto mostra que ele não demonstrou nem preocupação com o que aconteceu com a sua filha, nem com a vingança cruel e desmesurada do seu filho, mas ele se preocupa apenas em como ficaria agora as suas relações com os vizinhos. Realmente, Jacó era um sujeito muito passivo. E a passividade dentro do lar, dentro da família, é algo perigoso, é algo nocivo, é algo que vai trazer tragédia para a família. E mais uma tragédia que vai se abater com a família de Jacó, é que Jacó ainda nem terminava de chorar o luto pelo falecimento de sua esposa Raquel, quando então sobe ao seu leito para ter relações com uma de suas mulheres, o seu próprio filho. Tragédia pouco é bobagem, né? Agora, lá estava o seu filho mais velho, tendo relações com a mãe de 2 de seus irmãos. Como uma das servas que foi entregue às suas esposas para servir de mulher a Jacó. Por isso eu disse, estranha a família, mas nós temos ali a presença de um pai passivo. E o perigo da passividade ronda também os nossos lares. Que dia triste aquele para Jacó. Que dia triste. E para piorar as coisas, acontece ainda isso com o seu filho. E você sabe o que Jacó fez depois de tudo isso? Nada. Jacó não fez nada. Não fez absolutamente nada. Ao contrário disso, à medida que os seus filhos vão crescendo, Jacó vai demonstrar um favoritismo altamente perigoso. Ele vai demonstrar uma preferência por um dos seus filhos que vai trazer ainda mais tragédia para dentro da sua casa. E aí nós entramos então no texto que nós lemos do capítulo 37, porque ele narra com todas as letras que José era o queridinho do pai. Ele era amado demais pelo pai, mas era odiado pelos seus irmãos. José era amado porque era o filho da sua velhice, embora Benjamim fosse o mais novo. Ele era o favorito daquele pai, porque era um filho que nasceu depois de muita espera. Mas esse mimo, esse favoritismo, despertou o ódio nos seus irmãos. E esse ódio foi sendo aumentado à medida que Jacó, e eu digo até de maneira irresponsável, ele vai lá e faz uma roupa especial para José.
Ele faz uma túnica talar, uma túnica comprida, uma túnica longa. Era uma roupa típica dos filhos dos reis. E dá para José. Eu fico pensando aqui, o José com aquela roupa bonita de gente rica mesmo, sabe? Mulheres aqui entendem bem disso. Já pensou aquele vestido de grife, bonito? Ele deu para um dos filhos. E os outros estavam nos trapos. Demonstrou total preferência a um dos filhos. Ao fazer isso, o ódio dos seus irmãos aumentou ainda mais. Quanta imprudência daquele pai! Os outros filhos de Jacó não eram tolos. Eles poderiam ser até ciumentos, poderiam ser até mesquinhos, o que for. Mas eles compreenderam rapidamente que José era o favorito do pai. E eles não estavam dispostos a permitir que isso continuasse assim. Na hora oportuna, eles iam extravasar a raiva deles, a ira deles. O pavio daqueles irmãos já estava bem curto, bem curto. Aquele favoritismo na casa de Jacó gerou ódio, gerou intrigas, gerou inveja, falsidade dentro da sua família. E o sentimento ruim dos irmãos de José por ele fizeram com que eles já não conseguissem mais se relacionar com José. Eles já não conseguiam falar com José de maneira amigável, diz o verso 4. Já nem se comunicavam direito mais. Irmãos, aquilo só foi aumentando à medida que José também, de maneira imprudente, se aproxima dos seus irmãos e começa a contar sonhos. E aí no verso 5 diz que ele teve um sonho e contou esse sonho aos irmãos, do 5 ao 8, relata esse sonho, onde ele se coloca numa superioridade, numa posição superior aos seus irmãos. Isso faz com que o ódio aumente ainda mais. E eu fico vendo o foguinho no barril já chegando próximo de explodir. E a passividade de José. O verso 9 diz agora que ele conta o segundo sonho. Ele teve outro sonho e agora ele conta também para o pai. Eu fico pensando aqui o verso 9, 10 e 11. José contando aquela história para Jacó. Que agora até ele, Jacó e a sua esposa, suas outras esposas, iriam se dobrar diante dele. E o que ele faz mais uma vez? Não corrige. Ele não tratou a situação, ele não tratou de destruir aquele ódio existente entre os irmãos, aquela inimizade. Ele não se preocupou com isso, ou talvez até ele nem notou isso. Uma passividade fora do normal. Mas talvez isso tenha uma razão. Para alguém que também foi o preferido da mãe, como ele era o preferido de sua mãe, ao passo que seu irmão Esaú era o preferido do pai. Para alguém que viveu num contexto assim, talvez tudo isso fosse normal. Fosse absolutamente comum, né? Aquela passividade dos pais seria fatal. Ia levar à destruição. O fogo já estava na beirada do barril. O texto diz que, passado algum tempo, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai. Diz aqui, assim no verso 12, eles foram cuidar dos rebanhos, e aí então, o seu pai preocupado com a demora dos filhos. E veja só, mais uma vez aqui, mais uma imprudência. Onde é que eles estavam apacentando o rebanho? Em Siquém. Lá onde eles mataram todo mundo lá, os homens todos. Eram lá que eles estavam apacentando. Talvez caiu a ficha de Jacó. Opa, é perigoso lá. José, vai ver o que está acontecendo. José, vai ver os seus irmãos e me traga notícia deles e do rebanho, tá? E aí então, mais uma imprudência de Jacó. Ora, será que ele não notou a afeição dos seus irmãos com relação ao filho querido? E ele então cria a situação. Ele coloca José nessa situação. Ele envia o seu filho para essa situação. E aí então o texto diz que quando José então atendeu prontamente o seu pai, foi caminhando naquela direção, ele se perde pelo caminho. Alguns homens então indicam talvez o possível local onde os seus irmãos estavam, e ele então vai até este local.
Chegando próximo ao local, diz o texto bíblico que os seus irmãos de longe, a longa distância, o avistaram. O avistaram e quando o avistaram de longe, logo eles pensaram em matá-lo. É possível a gente ter aqui a imagem dos irmãos de José, dentes cerrados e dizendo, é aquele sonhador, vamos matá-lo. Foi o que eles disseram, vamos matá-lo. Tamanho era o ódio deles pelo próprio irmão. Mas de maneira inesperada ali, Rúben interfere e diz, não vamos fazer tal coisa, não vamos derramar o sangue do nosso irmão. Talvez até porque ele fosse o mais velho e talvez tivesse que dar conta depois ao seu pai do filho morto. E aí então ele tem uma ideia, não vamos fazer isso. E alguém diz, vamos jogá-lo nesse poço. E o que acontece? Quando ele chega, a primeira coisa que os irmãos fazem ao agarrá-lo é tirar a roupa especial. Como se estivessem dizendo a ele, olha, deixa eu tirar essa roupa de você, porque você não é melhor do que nós. Você não é melhor do que nós. Tiraram a roupa de José e o jogaram numa cisterna vazia. Irmãos, sabe o que eles fizeram depois? Ficaram entristecidos? Nada. Sentaram e foram comer. Foram fazer uma refeição. Sem peso nenhum na consciência. Sem nenhum trauma, sem nenhum peso na consciência. Eles foram comer. Sentaram-se e comeram. Diz os versos 22 em diante. Eles foram comer. Verso 25. Depois de derramar o sangue do irmão, eles foram comer. E aí, os irmãos tiveram uma ideia. Ao invés de matá-lo, é melhor vendê-lo. Por que matarmos o nosso irmão? Não vamos fazer isso. E o Judá teve uma boa ideia. Vamos vendê-lo àquela caravana de midianitas que estão se aproximando. É melhor do que matar o nosso irmão. E ainda ganhamos um troco com isso. Os outros todos gostaram da ideia. E rapidamente então, apanharam ele de volta, tiraram ele da cisterna e o venderam. Por quanto mesmo? 20 peças de prata. Por que 20 peças de prata? Esse era o preço de um escravo aleijado. Um escravo que era portador de alguma deficiência física. Custava 20 peças de prata. Quanta humilhação aquele que era tão amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos, passou. Foi vendido como um escravo aleijado. E enquanto aquela caravana sumia na paisagem, o que fizeram os irmãos de José? Eles mataram um bode, pegaram a roupa especial, a túnica talar, e a ensoparam no sangue daquele bode e levaram para o seu pai. E aí nós vemos aqui as características da família, o resultado da passividade de Jacó, o resultado do seu favoritismo, o que aquilo causou na sua família. Olha aí o resultado nos seus filhos. Eles vieram e enganaram o pai, como se José estivesse morto, atacado por algum animal, por alguma fera. Jacó, então, depois de receber essa notícia, diz o texto que, quando ele reconhece a roupa, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. E os outros irmãos ainda vieram consolá-lo. E ele diz, não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Ou seja, aquilo que trouxe razão para a sua vida, um novo motivo, uma nova alegria, agora lhe foi tirado. E ele não pensa em outra coisa, a não ser descer à sepultura. Que dura realidade, que trágicas consequências. Jacó, um pai que envelhecia, havia semeado o vento. E agora estava colhendo tempestade na sua casa. Mas vinha a pergunta, entendi o texto, pastor, já entendi toda a história agora.
O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha família? Que lições nós podemos aprender da narrativa que nós lemos nessa noite? O que eu faço com isso? Irmãos, a primeira lição que você precisa guardar e aplicar é: cuidado com a passividade. A passividade é um inimigo sutil. Pais que não disciplinam seus filhos, que não corrigem os seus filhos, que não corrigem situações irregulares dentro da sua casa, não só levarão os seus filhos à ira, não só farão dos seus filhos crianças mimadas, mas destruirão a sua casa. Irmãos, nós temos que, na posição de pais, estabelecer limites claros para os nossos filhos. Se nós os deixarmos livres demais, eles vão adquirir hábitos que serão difíceis de corrigir mais para frente. Hábitos estes que certamente vão fazer com que eles no futuro tenham tendências egoístas, dominadoras, arrogantes, sejam pessoas obstinadas, de difícil trato, relacionamento, e que poucas pessoas vão gostar deles. Por isso, não só estabeleça limites, corrija, mas gaste tempo com os seus filhos, com a sua família. Porque se você vier com a desculpa de que eu não tenho tempo, eu trabalho muito, você está perdendo tempo. E vai perder também a família. Muito cuidado com isso. Este texto se aplica nesse aspecto para nós. Como é que está a família hoje, irmãos? É preocupante a situação da família nos nossos dias. Nós cristãos precisamos acordar para essa realidade e fazer alguma coisa. Porque se nós não fizermos, não espere que o mundo vai fazer. Porque o mundo vai destruir mais. O mundo jaz no maligno. Nós sabemos quem é o rei do mundo, como ele reina e como ele age, e o que ele está causando no mundo. Ele está destruindo a família. Se nós observarmos como era a família há alguns anos e observarmos hoje, nós vamos ver o que está acontecendo com a família. Observa quais eram as preocupações dos pais há alguns anos. A preocupação dos pais há alguns anos era quando os filhos falavam alto demais. Quando os filhos faziam muito barulho enquanto tinha alguém dentro de casa, visitas. A preocupação dos pais era quando os filhos furavam fila. Quando os filhos faziam sujeira. Ou às vezes falavam algum palavrão. Essa era a preocupação dos pais antigamente. E quais são hoje? Quais são os problemas dos filhos hoje? Drogas, gravidez precoce, fora do casamento, abuso de álcool, roubo, pornografia. O que está acontecendo com a família? Está sendo destruída. E o que nós vamos fazer? As nossas crianças, os nossos filhos, a nossa família, nós estamos cada vez mais expostos a essas coisas, a essa destruição, a esses males. E o que a gente vai fazer, irmãos? Talvez você esteja pensando aí, pastor, eu sou avô agora, meus dias de educar filhos já foram. Ou você, jovem, esteja pensando assim, pastor, eu sou novo ainda, eu sou solteiro, isso não é para mim, eu não tenho nada com isso. Isso é pretexto. Isso é desculpa descabida. Todos temos família. Todos estamos inseridos de alguma maneira num tipo de família. E todos nós interagimos com a família no nosso dia a dia de alguma forma. E nós podemos e devemos interferir na nossa família, no bom andamento da nossa casa, da nossa família. Para fazer com que esse cenário mude, nós precisamos se mexer.
porque a família tem mudado de uma maneira assustadora. Veja como crescem os divórcios nos dias de hoje. Hoje o casamento é visto só como um contrato por tanta gente. Veja como cresce nos dias de hoje a violência contra a mulher, a violência doméstica. Veja como cresce hoje o percentual de jovens que contraem doenças sexualmente transmissíveis. Só aumenta. Nós precisamos agir dentro da nossa família, interagir com a nossa família, para que esse quadro encontre mudança. Talvez você esteja surpreso com isso, mas não é para causar essa surpresa, não deveria nos surpreender. Sabe por quê? Porque hoje, a maioria das crianças, de um modo geral, uma média que foi feita, é de que as crianças hoje passam cerca de 7 horas diante da TV e da internet. 7 horas. E, em média, 5 minutos com o pai, com os pais, sendo educadas. Pais de família gastam tanto tempo na internet, tanto tempo na TV, e tão pouco tempo cuidando, educando dos filhos. Por isso não vai nos surpreender essas coisas que estão acontecendo com a família. Você pode estar se perguntando, mas o que é que tudo isso tem a ver com a história de José? Na verdade, tem tudo a ver com a história de José, porque a história de José nos fala de um pai, de um Jacó, que parecia cruzar os braços para os problemas da sua casa. Lembre-se, irmão, a passividade é um perigo terrível, é um grande inimigo. Mas uma lição que a gente pode aplicar para a nossa vida é que nenhuma reação é mais cruel do que o ciúme. Se for permitido que o ciúme aumente e se inflame, as consequências vão ser terríveis, devastadoras dentro da casa. Ele vai se tornar em raiva, em raiz de amargura e vai destruir a comunhão, a harmonia do seu lar. E sabe o que nós precisamos fazer? Estar atentos. Estar atentos ao menor sinal, ao menor ato, para corrigir, para fazer diferente do que fez Jacó, para corrigir. Pais, prestem atenção para cortar qualquer atitude errada dos seus filhos. Qualquer atitude errada. Não estou falando só de ciúmes. Qualquer atitude errada. Sabe como? Cortando o mal pela raiz. Cortando o mal pela raiz. É assim. Quando perceber qualquer atitude errada, corrija. Corte o mal pela raiz. Não espere ele ficar grande e não dar mais para resolver. Mas por outro lado, quando perceber as atitudes corretas dos seus filhos, recompensem, reconheça, elogie também. Não seja só um pai que só sabe corrigir, que só sabe cobrar, que só sabe colocar carga, peso, mas também não sabe reconhecer, não sabe recompensar, não sabe apreciar quando os filhos acertam. Mas é claro que para que isso aconteça, é preciso que você seja um modelo coerente, como nós aprendemos hoje pela escola dominical. É preciso que você seja um modelo coerente. O que isso quer dizer? Quer dizer que as suas atitudes também precisam ser corretas. Como é que você vai querer corrigir nos seus filhos um defeito que você carrega? Falar para o seu filho, não beba, meu filho, porque isso faz mal, mas a sua geladeira está cheia de latinha. Falar para o seu filho, não fume, meu filho, mas você fuma. Você precisa de ser um bom modelo para os seus filhos. Eu disse ao Lucas e à Juliana agora há pouco, eles serão a primeira Bíblia que a Ana vai ler. Nós somos a Bíblia que nossos filhos mais leem. Mais leem. Irmãos, mesmo sem saber, o Jacó, a Raquel, sua esposa, a Lia, aquela mais enjeitada, né?
que ele não amava tanto quanto a Raquel, e o próprio pai delas, o Labão, mesmo sem eles perceberam, sabe o que eles fizeram? Eles deram um péssimo exemplo. Eles deram um mau exemplo para o resto da família. Na infância de José, nós podemos ver claramente o efeito de um pai passivo, de uma mãe ausente, de uma família cheia de ciúmes, brigas, falsidade. Nós vemos o que o ciúme causou naquela família. Mas uma outra lição que a gente não pode ir embora sem aprender, talvez é a lição que eu mais aprecio na história de José, que nós acabamos de ler. Nós temos que entregar a nossa situação nas mãos do Senhor. Eu creio que foi isso que Jacó fez. Depois que o seu filho, que ele tanto amava, fez, ele não conseguiria encontrar mais forças para viver se não entregar a situação nas mãos do Senhor. Confiar no Senhor, deixar isso nas mãos do Senhor. Eu creio que depois que aquela caravana já foi se distanciando e ele já não conseguia mais avistar os seus irmãos e não sabia mais onde iria parar, José também entregou a sua situação ao Senhor. Ele confiou. Agora, a minha única esperança é o Senhor. Só o Senhor poderia intervir, só o Senhor poderia fazer alguma coisa por José naquele momento em diante. E ele confiou que Deus dirige a sua vida, estava no controle do seu futuro, estava no controle de tudo que iria acontecer na sua vida. Quando nós vemos os próximos capítulos da história, nós vemos o quanto José tinha consciência de que eram as mãos do Senhor que dirigiam o seu destino, como nós cantamos agora há pouco no hino. Irmãos, é muito bom, à medida que a vida passa, poder olhar para trás, para os acontecimentos difíceis, olhar nesses acontecimentos e reconhecer a mão de Deus, onde antes nós só víamos tragédias, maldade do homem. Como é bom quando a gente olha para trás e vê que a bondosa mão de Deus foi quem conduziu a nossa vida. A graça de Deus é poderosa para mudar a família. A graça de Deus se demonstrou poderosa para mudar a história daquela família. Muitos vão identificar José como sendo um tipo de Cristo, uma demonstração, uma prefiguração do próprio Cristo. De fato, há alguns paralelos na vida de Cristo e na vida de José. Por exemplo, José foi amado pelo seu pai, foi pastor de suas ovelhas. José foi odiado por seus irmãos, teve o seu manto, sua roupa arrancada, foi vendido a preço de escravo, foi também levado para o Egito, foi tentado, foi surrado, foi acusado falsamente, foi amarrado, condenado como um criminoso. Contudo, depois de tanto sofrimento, ele foi exaltado. Foi exaltado de uma forma grandiosa. O seu ministério público ali, serviço público, começou aos 30 anos de idade. E além disso, tudo aquilo que os homens fizeram contra ele para feri-lo, Deus transformou em bem, em bênção. Todas estas coisas, ainda que num sentido ainda mais amplo, mais profundo, aconteceram com Cristo. Realmente há muitos paralelos entre José e Jesus. É óbvio que José não era sem pecado, ele era pecador como eu e você. É certo que tem semelhanças, mas ele era um homem. E assim como José, sendo homem, avançou, lutou contra as suas adversidades, nós também podemos lutar contra as nossas. O Senhor usou os sofrimentos de José para realizar os seus planos eternos, livrar toda uma raça, todo um povo, muitos povos da morte. Deus usou José para isso. E Cristo também. Cristo sofreu para realizar os propósitos eternos de Deus, para salvar o seu povo da morte e da condenação eterna. Cristo sofreu por todos os pecadores. Muito mais do que José, muito maior do que José, foi Cristo. Irmãos, como última fala minha,
Deus não nos abandona no meio da nossa tribulação, mas Ele nos sustenta. Ele nos sustenta ao longo de toda a nossa caminhada. Ele nos sustenta. E todo peso, toda tribulação hão de contribuir para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento espiritual. Saiba disso. Amém?